A verdadeira história dos gigantes na Bíblia. Um segredo obscuro sobre os Nefilins. Gênesis 6, 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa é uma das passagens mais misteriosas de toda a Bíblia. O que realmente aconteceu ali? Quem eram esses chamados filhos de Deus? E quem foram os Nefilins, os gigantes que surgiram dessa união proibida? Prepare-se para uma jornada que vai atravessar as Escrituras Sagradas, mergulhar em trechos esquecidos e revelar um dos segredos mais obscuros da história humana. Tudo isso com base apenas na Bíblia. Em Gênesis 6, a narrativa descreve uma situação sobrenatural e alarmante. Os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens. Muitos estudiosos afirmam que esses filhos de Deus eram anjos caídos. Em outras passagens bíblicas, como em Jó 1:6, o termo filhos de Deus é usado claramente para se referir a seres celestiais. Eles viram as mulheres humanas como belas e tomaram-nas para si. O resultado? Uma geração híbrida, os Nefilins. Quem são os Nefilins? A palavra Nefilim vem do hebraico Nefal, que significa os caídos, ou aqueles que fazem cair. Gênesis 6:4 afirma: naqueles dias estavam os gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses não eram homens comuns. Eram seres de tamanho incomum, de força sobre-humana e de corrupção extrema. Logo após a menção aos Nefilins, a Bíblia diz que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Gênesis 6:5. Deus decide, então, destruir a humanidade com um dilúvio. Mas por que tamanha severidade? Muitos estudiosos acreditam que os Nefilins representavam uma corrupção genética e espiritual da criação de Deus. Noé, um homem puro. Em meio a toda essa degradação, surge Noé. A Bíblia diz que ele era varão justo e reto em suas gerações. Gênesis 6:9. Alguns interpretam que Noé mantinha sua linhagem pura, não corrompida pelos Nefilins. Por isso, Deus escolhe Noé e sua família para reiniciar a humanidade após o dilúvio. Os Nefilins após o dilúvio. Mas algo curioso acontece em Números 13 e 33. Ao descreverem a terra de Canaã, os espias enviados por Moisés dizem: ali vimos os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Se o dilúvio destruiu os Nefilins, como eles aparecem novamente? Uma das teorias é que os anjos caídos voltaram a se relacionar com mulheres humanas após o dilúvio. Outra possibilidade é que uma das esposas dos filhos de Noé carregava algum traço genético dessas criaturas. Josué e Davi travaram batalhas contra gigantes. Davi matou Golias, um gigante filisteu que vinha da linhagem dos Refaíns, parentes dos Enaquins. 1 Samuel 17. Segundo Samuel 21, 15 a 22, Davi e seus guerreiros enfrentaram outros gigantes, alguns com 6 dedos em cada mão e pé. Judas 1:2-6 fala sobre anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Esses anjos estão reservados em prisão eterna, em trevas, para o juízo do grande dia. Pedro também menciona esses anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro, um lugar de trevas e prisão. 2 Pedro 2:4. A tradição judaica e cristã associa esses textos aos anjos que se uniram com mulheres humanas. O que aprendemos com tudo isso? Os Nefilins foram uma afronta à ordem divina da criação. Representam a corrupção espiritual e genética que levou Deus a intervir com severidade. Mas também nos ensinam que, mesmo em meio ao caos, Deus preserva um remanescente fiel. A história dos gigantes na Bíblia não é mitologia, é um alerta espiritual sobre limites que não devem ser ultrapassados.
Apocalipse 12 fala de uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão e seus anjos. Ainda hoje, essa batalha continua em dimensões invisíveis. Efésios 6:12 nos lembra: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje, os gigantes não usam lanças. Estão nas ideias, nos sistemas, nas corrupções do mundo, mas a estratégia é a mesma: seduzir, misturar, corromper.